Fala, galerinha do YouTube. Tô aqui toda vermelha porque eu acabei de correr na rua pela primeira vez, né? Então consegui correr 3 quilômetros, mas de fato o calor me incomoda bastante. Eu fico toda vermelha porque eu tenho alergia, né, a suor, então acaba refletindo bastante e chega em determinado momento que o rosto fica bem ardendo, assim, né? Arde bastante. Então falei, 3 quilômetros tá bom pra começar, né? E parei aqui para conversar um pouquinho com vocês, para entrar naquele segundo tópico, né, de se você estiver planejando um intercâmbio para vir para cá. E no primeiro eu falei do planejamento financeiro, né, o quanto é importante, mas agora eu quero entrar no detalhe de estabilidade emocional, né? Deixa eu só mudar meu foco aqui. Então, assim, sobre estabilidade emocional, por que eu falo bastante sobre isso? Porque eu tenho acompanhado muito mulheres, principalmente, entrando em estado de depressão. Estado de depressão, solidão muito grande aqui. E eu acho que isso vem muito de você não saber se organizar psicologicamente, né? Se estabilizar psicologicamente para vir para outro país. O que eu acho muito, tá? Mas isso é mero sugestão minha, palpite, né? Eu acho que as pessoas vêm pra cá achando que aqui é um refúgio. Então, aconteceu alguma coisa, um término de um relacionamento, que normalmente acontece muito. Aí a pessoa fala assim, vou fazer um intercâmbio. Gente, isso daqui não é um morango, né? Então você chega aqui, você vai se sentir muito sozinho, porque você não tem mais os seus amigos, você não tem mais a sua família. Quando você para e pensa, é automático te dar uma crise de pânico, sabe? Então, assim, você tem que vir preparado. Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu vim pra cá, eu tenho 2 cachorrinhos no Brasil que são os amores da minha vida. E os 2 estavam com câncer. Um estava mais agressivo, que é dela, né? Da minha Sophie. E o outro também é agressivo, que é o Scott, é um Lulu da Pomerânia, mas o dele é um linfoma. Então a gente tá conseguindo fazer quimioterapia para tratar, mas ele também tava bem ruinzinho quando eu vim pra cá. Aconteceu tudo no meio do caminho, foi tudo muito rápido, então eu já tinha comprado o meu intercâmbio, já tinha feito tudo quando eu recebi a notícia, né? Dos 2, porque os 2 foram juntos. Só que logo que eu cheguei aqui, passou 3 semanas, a Sophie faleceu. Ela teve uma parada cardiorrespiratória no pet shop e ela faleceu. E no momento que minha mãe me disse isso, no Brasil era 6 horas da tarde e aqui era 7 horas da manhã e eu estava indo para o meu primeiro dia de trabalho. Naquele momento eu não pude viver o meu luto, porque eu estava concentrada em que eu tinha que trabalhar e dar o meu melhor naquele momento que eu estava indo para o meu primeiro dia de trabalho. Então, assim, eu não pude sentir nada naquela hora. Só que quando eu cheguei em casa eu desabei. Então, assim, eu já sabia que isso ia acontecer, eu vim preparada psicologicamente, então não me afetou tanto quanto deveria. E honestamente eu preferiria estar aqui do que estar lá perto, que eu acho que eu teria sofrido mais. Só que cada um tem sua maneira de viver um luto, né? Então eu fico me perguntando, quanto você está preparado para viver um luto longe das pessoas que você ama, se acontecer? Eu tô dando o exemplo de um cachorro, né? Que para muita gente pode ser algo insignificante, mas a gente nunca tá preparado. E outro ponto principal aqui, gente, o sentimento é muito mais intenso. Quando você tem vontade de chorar, você tem vontade de chorar mesmo. Quando você tem vontade de sorrir, você tem vontade de sorrir mesmo. É tudo muito, muito, muito intenso. Tem dias que você não vai querer fazer nada. Tem dias que você parece que sente alguma coisa e você não sabe explicar o que é. Você quer ficar dentro de uma bolha, você se sente sozinho mesmo estando com gente. Você não consegue explicar o que você está sentindo. Eu tive momentos não, acho que foram 1 ou 2, que meu namorado Bruno, ele até brinca, ele fala, ela tá confusa, porque de fato eu choro sem razão. Às vezes a gente tá conversando, meu olho enche de lágrima e eu choro. Então, assim, eu passo o dia deprê. Teve um dia desses que eu tava muito deprê, assim, eu acordei já deprê,
passei o dia inteiro sem vontade de sorrir. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito sorridente. Assim, é muito difícil as pessoas me verem pra baixo. Só que nesse dia eu fiquei tão ruim, tão ruim. E aí, isso que eu já vim preparada emocionalmente. Eu pensei, quem não vem? Quem nesse momento acaba se entregando, né, por um momento de tristeza? E passa, gente, porque quando a gente se dá conta que a gente está num lugar lindo, tem pessoas incríveis aqui, pessoas que ajudam de fato, não digo só brasileiros aqui, eu me senti muito abraçada quando eu cheguei aqui. Só que de fato, quando você chega, é um susto, porque você não consegue se comunicar, você tenta se comunicar, você vê as pessoas sorrirem pra você, conversar com você na rua e você não conseguir se comunicar. Eu fiz 1 ano e meio de inglês no Brasil antes de vir pra cá, pra tentar chegar aqui um pouco mais tranquila, mas não foi o suficiente. No meu 3º dia aqui, eu cheguei no sábado. Na segunda-feira, o Bruno foi trabalhar, ele já tinha a rotina dele, porque ele veio pra cá antes. E eu cheguei depois. Eu não tinha minha rotina. Eu tive uma crise de pânico sozinha em casa. Porque eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu tinha medo de sair na rua e ir na praia. Eu tinha medo de sair na rua e procurar uma academia para treinar. Por quê? Tudo me dava medo de alguém vir falar comigo e eu não conseguir me expressar. Eu não conseguia pegar ônibus, eu não conseguia pegar tram, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de ir no mercado, porque se alguém falasse comigo e eu não conseguisse me expressar, eu ia entrar em pânico e eu não ia conseguir me expressar do mesmo jeito. Então eu fiquei muito dependente do meu namorado no início e isso me trouxe um desespero no 3º dia que me deu essa crise de pânico. Passou no mesmo dia, porque no dia seguinte eu acordei cedo e comecei a fazer o quê? Praticar esporte. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu sempre esteve na minha rotina. É academia, é caminhada, é corrida, anyway, é tudo. Eu gosto de fazer qualquer tipo de esporte, eu sempre pratiquei. Beach tênis, tudo. Então assim, aqui me trouxe, aí nesse dia seguinte, eu falei, me deu um start, eu falei, não, pera, o que eu tô fazendo, né? Eu vou criar a minha rotina. E foi o que eu fiz. Aí eu criei minha rotina aqui, de manhã eu sempre corria, pelo menos tentava, né? Já contei essa história pra vocês. E isso eu fui criando raiz aqui, eu fui me sentindo mais segura. E é óbvio, né? Eu vim estudar inglês, então o inglês deixa você mais seguro de si, então também te ajuda nessa preparação emocional, porque você se sente mais seguro para sair nos lugares, de conhecer pessoas, de conversar. Então assim, quando você não vem com inglês, o teu susto é muito maior. É uma delícia, né? Tá bem quietinho aqui, eu deixei até esse silêncio para vocês verem como é quietinho. E então assim, quando você não se prepara, não se estabiliza emocionalmente para vir para outro lugar, o seu primeiro impacto vai ser muito grande, né? E eu falo isso muito para mulheres, porque normalmente é a mulher que é mais sensível nesse ponto, né? É a mulher que sofre, por mais que eu tenha visto também muitos homens procurando psicólogo, terapeuta, justamente por essas questões de se sentir muito sozinho, enfim. Porque aqui os australianos, eles são bem fechados, tá? Eles não são de ficar conversando, batendo papo com as pessoas. Mesmo que você vai nos lugares, eles não são muito de conversar. Então é muito fácil você fazer amizade com latino-americano, com brasileiro. Isso é muito mais fácil aqui, até porque tem muito mais até do que australiano, pelo menos nessa região que a gente mora aqui, que é uma região mais de estudante, enfim, então tem muita gente de fora. Então assim, é importantíssimo, sabe? Pense nisso antes de vir. Não acha que aqui vai ser um refúgio para você esparecer. Você vai querer sair correndo. Você vai querer sair correndo daqui, eu tenho certeza absoluta. Eu sou a pessoa mais apavorada do mundo, então no meu 3º dia que me deu aquela crise de pânico, pra mim já foi o ápice, sabe? Já foi a única vez até agora que eu tive vontade de ir embora. Que eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, eu preciso ir embora, não vou conseguir ficar aqui. Pra vocês verem ao que chega, né? E outro ponto também, um segundo ponto aqui em relação a isso, a estabilidade emocional para casais.
vocês precisam estar muito alinhados no propósito de fazer um intercâmbio junto. Seja estudando junto, seja um dependente do outro, enfim, né? Não importa. Tenham isso na cabeça de vocês, conversem, tá? Conversem, se vocês for verem os dois, se um for ver primeiro e o outro ficar, o que vocês decidirem. Por quê? Gente, tem muito casal separando aqui. É assim, é uma coisa bizarra. Mulheres que não conseguem aguentar os seus maridos, sendo que assim, são casados. Ah, mas é que ele mudou quando ele veio pra cá. Gente, todo mundo muda, sabe? Todo mundo muda, ninguém vai ser o mesmo. Não só mudando de país, mas a própria pessoa já não é mais a mesma de 10 anos atrás que vocês se casaram. Então assim, se quando você casou, você não pensou que isso poderia acontecer, você casou errado, entendeu? Muito casal se separa aqui, muito, de namorados, muitos. Teve casais 60, 18 anos de namoro, chega aqui, vai morar junto, vê que cada um tem uma rotina diferente, né? Às vezes um trabalha mais que o outro, às vezes trabalha muito os dois e só se vêem tipo à noite na hora de dormir. Então vocês têm que conversar sobre isso, porque isso pode acontecer. Esse lance de os dois trabalharem muito e só se vê de vez em quando é muito real, porque aqui a rotina de fato é muito puxada, então vai exigir um pouquinho mais de cada um, tanto da mulher do seu lado de cuidar da casa, né, cuidar do lar, trabalhar, cuidar da pessoa que tá junto, então assim, fazer comida, cuidar, né, de tudo que tem para ser feito, ir no mercado, enfim, muita coisa dá para fazer junto, depende da rotina de cada um. Tem gente que vai trabalhar de segunda a segunda, tem gente que não. No caso, a minha rotina com o Bruno, ela é muito boa, porque ele trabalha de terça a quinta, eu trabalho todos os dias, mas como vocês podem ver, hoje foi meu day off, né? Eu não tive shift. Ele chega em casa, eu tô em casa, mesmo que eu tenha trabalhado. Então assim, a gente consegue ter o nosso tempo juntos e a gente também se preocupa em fazer coisas juntos. Então sair num parque, numa praia nova, num restaurante, comer fora. Então tem que ter uma rotina saudável, porque senão cai muito na rotina e uma rotina desgastante, porque assim, aqui eu, por exemplo, eu tenho pouca pessoa para conversar. Então, quando eu tenho que desabafar alguma coisa, enfim, eu vou desabafar com as minhas amigas do Brasil ou com a minha amiga de trabalho. Então, assim, quando a gente vai acumulando muita coisa, porque são muitas emoções, chega uma hora que explode. Então, se você não tem liberdade de conversar isso dentro de casa, eu converso muito, óbvio, né, com o Bruno, mas se você não tem liberdade de conversar isso dentro de casa, vai ser um problemão para você e pro teu parceiro, sabe? Então, conversem muito, alinhem as expectativas de cada um para quem tá namorando, para quem é casado, principalmente, por exemplo, às vezes meu esposo vai na frente, eu vou depois, né? Ou o inverso. Eu tive uma conhecida que foi o inverso. Ela veio e o marido ficou. E 13 anos de casados, eles se separaram agora, porque ele não aguentou. Então, assim, é isso que vocês querem para a vida de vocês, né? Como casal, em qualquer obstáculo, eu acredito que não foi um obstáculo, às vezes é uma falta de comunicação mesmo, né? De administrar a expectativa. É um assunto que eu gosto muito, tá, gente? Não era pra eu ter sido terapeuta, na vida, porque eu preciso mais ser tratada do que tratar, mas eu gosto de conversar sobre esse assunto porque a vida em casal, ela tá muito perdida, sabe? Pelo menos nos tópicos que eu tenho visto na internet, assim, as mulheres reclamando muito. Ai, porque eu tô cansada, aí eu chego em casa, eu tenho que fazer comida, porque o meu marido chega do trabalho e não faz nada. Gente, quem é o homem e a mulher da casa? O homem trabalha para trazer dinheiro para casa. A mulher trabalha para trazer dinheiro para casa também, mas o foco principal dela é cuidar da casa, sabe? Então assim, é cuidar do lar, é ter comida fresquinha para todo mundo. Então assim, se você não vai aguentar isso, não vem, entendeu? Não vem. Porque aqui você vai ter que fazer suas coisas, você vai ter que ir atrás, você vai ter que cozinhar, você, sabe? Tem um povo que pede marmita fit, né? Mas eu não sou muito dessas pessoas aí, não. Eu gosto de fazer minha comidinha, de testar novas receitas. Então, e também é uma forma de você se distrair aqui, né? Então, assim, esse assunto ele é muito pesado porque eu só tenho visto muito
problema em relação a isso, sabe? Mais do que solução. Então, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para alertar as pessoas na hora de vir pra cá. Não esquece de conversar não, sabe? Senta com o teu parceiro, senta com a tua parceira, senta com o teu filho, com a tua filha, se vocês vão vir em família. Alinha muita expectativa, né? De como vocês vão viver essa vida nova, seja perto ou seja longe, para que vocês tenham uma família aí equilibrada, não tenham problemas, não usar disso daqui como um problema, porque fazer intercâmbio, morar em outro lugar não é um problema, muito, muito pelo contrário. É maravilhoso as experiências que você cria. Logo eu, que nunca saí debaixo da saia da minha mãe, então assim, quando eu saí para outro lugar tão longe, e hoje eu acho bizarro isso. No meu próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um dia de trabalho comigo aqui, né? Eu quero gravar para vocês um dia de trabalho comigo como housekeeping, que no Brasil, gente, no Brasil eu não fazia nada, né? Eu não fazia nada, eu detestava arrumar casa. E aqui eu adoro. Eu adoro ter o meu momento de chegar em casa e arrumar todo o apartamento, deixar tudo cheirosinho, roupinha lavadinha. Ou no meu trabalho de cuidar tão bem dos quartos como se fosse minha casa. Então limpar, deixar tudo bem bonitinho para quando o hóspede chegar se sentir em casa, aquele cheirinho de limpeza. As coisas são muito engraçadas. E aí também eu entro no terceiro tópico, depois, né, do episódio desses três vídeos que eu tô fazendo pra vocês aqui, que é a mente aberta, né? É você vir pra cá com a mente aberta e eu vou te dizer o porquê. O que eu tenho visto, né? Como as pessoas se comportam quando vêm pra cá e o que elas acham versus o que é a realidade, né? Mas é isso, gente. Falei bastante. Esse assunto de estabilidade emocional mexe muito comigo, porque eu já sofri bastante em relação a isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que nunca medi, não as consequências, mas eu nunca cuidei dos meus sentimentos como eu deveria, né? Cuidar da minha saúde emocional como eu deveria. E depois dos 30 isso muda radicalmente, assim. Você se torna uma outra pessoa. E pior ainda é quando você vem para outro lugar e soflora 1000 vezes mais. Então, assim, venha preparado, né? Venha preparado. Se chegar aqui também e se deparar com algum desespero aí, conta comigo, né? Essa rede de apoio que hoje eu utilizo, que são todos os canais na internet, né? Então eu uso todas as redes sociais. A gente pode conversar, a gente pode sentar e isso é importante, né? É importante ter essa rede de apoio também em qualquer lugar que você for. Espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo chegue às pessoas certas, que vocês possam absorver o que tem para absorver e venham com bastante sabedoria para cá. E um beijo, até a próxima. Vou deixar umas imagens aí para vocês da galera aqui caminhando. Até mais!